Boa noite, pessoal. Estamos aqui estreando o terceiro episódio do Projeto de Gaveta. O Projeto de Gaveta nada mais é que um podcast voltado para o desenvolvimento humano, baseado em 3 pilares: saúde, mentalidade e dinheiro. E hoje estamos com duas convidadas especiais, que são pessoas que deram também corpo a esse projeto. E estou também com meu amigo aqui do lado, que ele vai se apresentar, o Thiago Gomes. Meu nome é Alfeu e estamos prontos para passar bons conteúdos para vocês. Sejam bem-vindas. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado. Boa noite aí a todos, aqueles que estão nos assistindo. Que hoje vem a ser uma noite, né, muito inspiradora, ou for assistir outro horário também, de manhã, à tarde. Fico muito à vontade que possamos contribuir para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, como o Alfeu falou. O nosso intuito maior é o de desengavetar os sonhos, né? Tem muitos sonhos, muitos projetos que estão dentro da gaveta e nós precisamos tirar esses projetos. Então, nossos pilares são, como já foi dito, a saúde, o dinheiro e a mentalidade. Então, nós esperamos contribuir, né, aqui todos juntos, para que possamos destravar e desenvolver cada vez mais esse potencial na vida de todos. Eu me chamo Thiago, estamos aí com o Alfeu, desengavetando esse sonho, né? Estamos começando aqui no Projeto de Gaveta como exemplo para que possamos contribuir na vida de todos. Muito bem-vindas. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Para começar, eu queria que você se apresentasse, Angélica, e falasse um pouco da sua vida. E antes também, depois de iniciarmos o podcast, que a Nicole também falasse um pouco da vida dela e quem ela é, tá bom? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu sou Angélica Cunha, mineira de Patrocínio, lá do interior do Triângulo Mineiro. Sou comunicóloga, sou formada em comunicação social, habilitada em jornalismo, finalizando agora um MBA em publicidade e propaganda. Tava conversando aqui com o Thiago, né, que eu também fiz um pouquinho aí de psicanálise, não concluí, mas vou concluir psicanálise também, porque é muito bom. E sou hoje considerada, né, especialista dentro da área de comunicação social, voltada para assessoria de comunicação e assessoria de imprensa. Dizem os especialistas que você precisa ter pelo menos 10 mil horas trabalhadas com aquilo que você vai se tornar especialista, e eu acho que eu tenho até mais. Mas ainda tô aprendendo ainda, com tudo. É muita história, né, Angélica? Muita história, gente do céu. Voltando lá nos 13 anos de idade, né, Angélica? Muita coisa. O meu nome é Nicole, eu sou formada em gestão... Eu sou formada em gestão comercial, mas eu tenho quase 10 anos de experiência, apesar de ter 26 anos de idade. Que bom. Quase 10 anos de experiência com atendimento. E uma das minhas maiores fraquezas hoje em dia é a minha maior habilidade, que é a comunicação e entender o lado o relacionamento da empresa ou de uma pessoa que dispõe um produto com aquela pessoa que vai consumir esse produto ou serviço que ela disponibiliza. Então, eu sempre prezo pela naturalidade desse processo, porque eu acho que aquilo que é natural atrai. E aquilo que é muito montado, muito artificial, repele. Então, eu acho isso muito importante. A comunicação, quando você não sabe desenvolver ela, você acaba perdendo muita coisa. E é algo que eu trouxe para minha vida, que eu sinto que hoje eu aprendi a desenvolver. Tanto que tudo que eu gosto de fazer é voltado para a comunicação. Verdade. Comecei a fazer fonoaudiologia antes de eu ir para gestão. Não consegui por alguns fatores, mas é uma área que eu vi que eu consegui desenvolver muito. O conhecimento que eu tive ali naquele curso foi incrível. Depois disso, eu fiz a gestão, comecei a trabalhar ainda mais com a parte administrativa, e ali eu vi vamos colocar assim, os bastidores da parte empresarial e o que faltava no relacionamento das empresas com os funcionários também. Então, por mais que eu trabalhei, foi de forma indireta do processo gerencial, naquele momento, eu percebi que faltava mais comunicação, a diferença que faz a comunicação de uma empresa com o funcionário também para afetar nos resultados da empresa. E também dentro da minha experiência, conforme a vida foi levando e eu fui seguindo, me adaptando às coisas da vida, eu acabei desenvolvendo gosto por outras coisas. Hoje eu estou terminando o meu curso de
comissário de bordo. E eu Bacana. pretendo continuar nessa área, assim, e desenvolvendo ainda mais a parte de comunicação, que é muito interessante. Muito bom. Parabéns. E fala coreano e inglês, tá? Ela fala que ela é modesta, ela disse que ela não sabe falar coreano, mas ela Ainda sabe. não. Sabe, Eu não conversa estou com- na fase ainda de Muito bom. a desenvolver, começar a aprender a conversar com outras pessoas em coreano. Eu ainda não consigo manter conversação, mas eu já sei ler, já é um começo. Que bacana. Poxa, Quem lê fala. Inglês Claro, eu sei com falar bem, certeza. agora coreano ainda não. que bacana. Parabéns, gente. Parabéns. 26 anos dessa bagagem já. Essa muito bagagem. bom. Isso aí. É uma Ela é muito inspiração. inteligente. Então, para começar o nosso podcast aqui, já com pé direito, vamos dizer assim, queria que vocês duas falassem um pouco, começando por Angélica, como foi a sua mentalidade, a sua construção de carreira, como você se enxergou como jornalista, Sim. qual foi o ponto inicial que fez com que você construísse essa carreira? Eu sei Como que não foi surgiu a fácil. ideia, né? Porque tudo é questão de inspiração. Todos nós temos uma inspiração. Por exemplo, quando eu tinha 7 anos de idade, eu já sabia que ia ser um grande empresário. Eu já sabia. Eu achei, inclusive, um papel esses dias lá em casa, porque eu tinha 7 anos de idade e escrevi com aquela letrinha Uhum. quase não deu para enxergar direito o que eu escrevi. Escrevi coreano e eu não... Então, o que acontece? Eu vi lá, assim, algo me marcou. Eu falei, cara, eu vou ser um dia um grande empresário e vou viajar o mundo. E isso se tornou uma realidade para mim. E eu enxergo essa realidade para mim. Eu acredito que a prosperidade de dinheiro, ou de qualquer coisa que a gente faça na nossa vida, parte do princípio do quanto a gente se autoconhece. Porque, assim, quanto mais eu me conheço, eu tenho confiança naquilo que eu posso construir e fazer. Então, assim, isso não me deixa oscilar naquilo que eu penso, não me deixa cair numa depressão, não me deixa de duvidar do meu potencial. E isso também me faz com que eu seja realista comigo. Uma coisa que eu aprendi com a minha vida é que eu sempre estou pronto para suportar o processo. As pessoas fracas gostam da questão imediatista porque elas querem... Tem uma vida, uma construção de vida de um jeito e elas querem performar para um outro estilo de vida de uma forma rápida. E não é assim que faz. Por exemplo, hoje, para eu estar aqui iniciando esse podcast, eu fiquei 1 ano renunciando um monte de coisa. Deixando de sair, deixando de fazer um monte de coisa que um jovem solteiro poderia fazer. Então, hoje, para mim, está sendo uma realidade. Eu tenho consciência do preço que eu preciso pagar. E eu sei que daqui para frente são bons frutos que eu vou colher. Sim. Porque eu tô sendo sério comigo, eu tô me respeitando, eu tô tendo um autocuidado comigo, eu não tô pisando em ninguém. Então, eu acho que o autoconhecimento como um todo, quando a gente fala sobre construção de carreira, fala sobre mentalidade, sobre grandes oportunidades, sobre enxergar detalhes em comunicação, empresariais, que eu também sou da área empresarial. Eu comecei na minha área como ajudante de carreta, varrendo o chão e carregando madeira, na área de logística, trabalhando no porto. Então, a minha construção sempre foi de baixo. Então, hoje, para eu estar aqui, eu tenho embasamento e eu sei fazer acontecer. Porque existem 2 princípios que eu costumo falar. Existe a questão da sabedoria e da execução. Uma pessoa pode saber executar bem uma tarefa, mas não significa que ela seja sábia para saber lidar com aquilo. Então, você vê muitas pessoas que confundem muito. O cara é muito bom no que ele faz, mas não significa que ele seja um bom líder, não significa que ele seja um bom marido, seja um bom filho. Ele pode ser ótimo no que ele faz. É isso que falta na parte empresarial. Às vezes a pessoa começa já numa hierarquia mais elevada, ela não entende que a posição daquela pessoa que está sendo funcionário dela. Então, eu vejo que isso falta muito nas organizações, a parte da humanização. Tem uma frase que costumam dizer por aí que para você ser um bom líder, você tem que ser também um bom funcionário. Então, para você entender como funciona tanto uma posição ou a outra, você tem que estar naquele lugar. Então, eu acho que um funcionário que ele começa do mínimo e vai crescendo numa empresa, ele vai ter muito mais tato e vai ter muito mais sensibilidade de lidar com aqueles que ele vai liderar depois. E vai ser eficiente, né? E vai ser mais eficiente, vai ser mais assertivo, vai ser mais humano com aquela pessoa, porque isso afeta a saúde mental do funcionário. Eu estava falando sobre isso com a Angélica hoje, que a forma como a empresa aborda, como a empresa se comunica e lida com o funcionário, vai afetar diretamente no rendimento daquela pessoa. Isso. Vai afetar a autoestima daquela pessoa. E o contrário também. A gente estava falando até sobre a questão da demitir clientes. Eu até falei com você essa semana, né? Sobre demitir clientes e também
não é só você... Porque tem muito disso, né? De falar, poxa, o funcionário foi demitido. O cliente também pode ser demitido. Aquele cliente que está te ocasionando um problema, aquele cliente que não está aceitando a sua estratégia dentro da sua expertise, que você sabe que vai seguir, você também pode demitir. Então, não é só o trato do gestor com o funcionário, mas o trato do próprio cliente também com quem está ali colaborando com ele, entendeu? Exato. Tem tudo isso. Isso é importante. Isso é importante porque isso mostra também alto valor próprio. Sim. A galera tem muito essa questão de, por exemplo, eu sou empoderado, né? Empoderamento. Não estou falando assim sobre coisas ideológicas, sobre coisas de hierarquia. Existe uma hierarquia, mas existe uma construção. Eu costumo dizer, assim, eu fui feliz, né? Por ter tido bons mentores na minha vida, em todas as áreas, desde a mais simples à mais avançada, e eu tenho contato com eles até hoje. É uma questão de humildade também, para não achar que eu sou sempre maior. Eu sempre busco, em tempos, por mais que não precise, mas eu busco estar em contato e valorizar essas pessoas. Porque são pessoas que me ensinaram lá atrás. Porque hoje, elas não podem, de repente, ter a mesma habilidade que eu tenho, mas elas têm sabedoria, conhecimento, mais estrada do que eu. Então, desde o momento que eu sou esperto, sou feliz e sou humilde de parar para ouvi-las, de falar assim, olha, dá para eu construir isso de uma forma diferente, isso me traz relevância. Então, justamente quando nós falamos sobre autoconhecimento, né, como que é nosso pilar aqui para desenvolver todas as outras áreas, é o quanto você consegue se construir todos os dias. Sim, e é muito Não difícil. é o que eu consigo me performar. Performar, você pode ser muito boa falando inglês, pode fazer tudo, jornalismo, psicologia, treinamento, mas o quanto eu consigo me aceitar e me ajustar, aí que é o X. Não dá pra criar máscara, né? Não dá. Não dá. Porque Não quando dá. eu tô sozinho... Ela cai. Quando eu tô sozinho, será que eu fico depressivo? Será que eu sou essa mesma pessoa massa quando eu estou dentro de 4 paredes no meu quarto dormindo? Pesa. Então, é isso, é essa consciência que eu aprendi também com treinamentos. Porque eu enxerguei, igual a Nicole falou, que ela pegou pontuações na área de comunicação dentro da área de gestão e ela começou a desenvolver e enxergar áreas que estavam deficientes. Eu vi dentro da área de gestão de pessoa, porque assim, eu dou treinamento desde novo, até quando não tinha formação nenhuma, mas foi sempre um dom natural. E todas as pessoas têm um dom natural. Por exemplo, eu não preciso de uma formação se o meu dom natural for evoluído, for desenvolvido. E nem sempre a gente sabe reconhecer isso, né? É isso aí. E por isso que você vê pessoas transitando numa certa carreira, chegando num determinado ponto, poxa, não me achei Não aqui. tem nada E a a ver. maioria das pessoas que eu tenho contato e, assim, os clientes, eles não conseguem entender a sua própria essência. Isso aí. E aí vem essa parte de assessoria de comunicação para você, sabe, evidenciar aquilo que já está dentro da pessoa. Porque é muito fácil você falar o seguinte, eu tenho aqui 3 opções de pessoas que eu admiro. Eu quero hoje ser um arquiteto de sucesso, que vai se parecer aqui com um grande... Um líder da arquitetura, ou um designer de interiores, e aí eu tenho outro... agora eu quero ser engenheiro. Agora eu quero ser psicólogo. E as pessoas não conseguem entender, e tem muita gente que vai mudando de tempos em tempos e não entende a sua própria essência. E o tempo E vai aí- passando. E o tempo vai passando. Aí a pessoa que já é formada, vou dar um exemplo aqui da minha área, em comunicação, vai lá e faz uma faculdade de medicina, começa tudo de novo. Aí depois finaliza e fala, cara, eu não tô feliz ainda com a minha profissão. Vou começar de novo. Aí se tá trabalhando com uma área, ela tá trabalhando numa área, mas ela quer performar na outra. Entende? E as pessoas não conseguem compreender que tudo isso, além de trazer uma confusão absurda para elas, traz também um retorno muito negativo no trabalho de quem está tentando ajudar. Entende? Tá tentando ajudá-la a performar. Isso eu digo na área da comunicação. Eu acho que até um psicólogo, né? É interessante a pessoa procurar um psicólogo antes Sim. e saber, fazer um teste vocacional mesmo, entender o que ela quer. Porque quando ela chega até um profissional da área da comunicação, por exemplo, que ela quer se colocar na mídia, fazer todo aquele processo de autoridade, de fazer criar uma persona ali,
ela tem que saber muito bem o que ela quer. O que ela quer. Porque eu vou identificar e eu vou potencializar aquilo que ela me disse que ela gosta. Tem que Exato. estar alinhado com o que ela gosta. Exatamente. Aqui. A gente tem, assim, esses testes chamados testes vocacionais, né? E também testes projetivos, que são quando nós medimos a personalidade e buscamos conectar o que está de acordo com a personalidade da pessoa. Então, ela já pula uma etapa. Ao invés dela ficar dando cabeçada e faz 5 anos disso, 5 anos daquilo, ela já vai ser direcionada o que está de acordo com a personalidade dela. No caso, eu ia até fazer uma pergunta mediante a isso. Sim. Como foi para você, né? Assim, direcionar para vocês que estão dentro da mesma área. Como foi para vocês escolher, né? Eu acho que tá bem interessante dentro disso aí. Eu acho que eu caí assim. O que acontece? Meu pai é radialista e fotógrafo. Meu pai já é da área da comunicação e é um excelente vendedor. Meu pai, ele era vendedor ambulante e fotógrafo de porta em porta. Ó, que legal. Ou seja, ele fazia bem as fotografias e ele ia de porta em porta vender aquele álbum fotográfico. Então, assim, não convivi muito com meu pai, que ele se separou muito, né? Quando minha mãe ainda estava grávida, ela se separou dele, era casada, enfim, se separou. Mas eu acho que eu puxei essa veia, sabe? Eu acho que ficou na genética. Então, desde pequena, eu sabia 2 coisas, eu tinha certeza, que é o que eu vivo hoje. A primeira é que eu queria ser uma pessoa milionária ou uma multiempresária que estava, assim, bem fixo aquilo dentro de mim. E a segunda é que eu queria ser muito bem-sucedida na minha carreira, independente do que eu fosse. Então, desde pequenininha, eu fazia coisas instintivamente já ligadas à área da comunicação. Por exemplo, eu ia brincar no chão de barro, que eu até costumo falar muito isso quando eu vou fazer alguma palestra. Lá atrás, eu já dava indícios de que eu ia para comunicação. Eu comecei a falar com 10 meses, né? Eu pegava, pequenininha, no chão de barro, eu pegava o cabo de vassoura e eu ficava apresentando e falando inglês, sabe? Que legal, O projeto cara. sempre foi muito delimitado. Sempre foi muito notório, muito claro, né? Poxa. Isso, e aí, só que assim, vieram as dificuldades. Por quê? Nós somos de uma família que a minha mãe tinha que ir pra lavoura pra poder sustentar a casa. Saía 4 da manhã, voltava 8 da noite. E era assim, o dia inteiro, né? E eu também ia com ela, porque eu tinha que ajudar. Eu me sentia na obrigação, porque assim, só pra vocês entenderem, eu acho que fica até mais fácil as pessoas entenderem o porquê que eu mudei assim e que hoje eu sou totalmente, completamente diferente do que a minha realidade poderia me levar, sabe? Quando eu era criança, eu fui adotada por uma outra família, assim, de coração, que me dava muitas coisas, me dava muitos benefícios. Ou seja, chegava próximo do meu aniversário, eu tinha presente. Chamo ela de mãe até hoje, que é a mãe Tereza, é minha mãe biológica, é minha mãezinha Márcia. Então, eu me sentia na obrigação de oferecer para as minhas irmãs aquilo que eu tinha, que elas não tinham. Então, desde cedo, eu trabalhei. Com 8 anos de idade, eu já ia lá, não, vou trabalhar, vou fazer o cabelo. Pedi para minha mãe uma prancha, comecei a fazer o cabelo de outras pessoas e ganhava, na época, R$5 fazer prancha e escova. Mas, dali, eu podia oferecer para minha irmã, por exemplo, que é 7 anos mais nova que eu, o que eu tinha e ela não tinha. Então, por exemplo, um iogurte que eu tomava na casa da mãe Tereza, um docinho que eu comia, uma comida com a mistura que a gente chama no interior, né? Que é a carne, o chuchu que ela adora, que não tinha em casa porque minha mãe ficava assim, 1 mês pagava aluguel e não pagava luz, então faltava. No mês que tinha água, não tinha luz. No mês que tinha luz, não tinha água. No mês que pagava aluguel e luz, faltava comida, né? Assim, Não tinha para um e não tinha para os outros dois. Exatamente. Então, eu me sentia na obrigação de cuidar dela, que era tão pequenininha. E aí eu fui mudando a minha cabeça, porque eu ouvia aconteciam muitas histórias ao meu redor do seguinte: fulana casou e tá lá, o marido sustenta. Não dá pra fazer faculdade porque pobre não faz faculdade. Quantas vezes eu ouvi isso com 11 anos de idade? E eu ia pro banheiro e eu batia o pé, e assim, minha mãe me ensinava muito assim, né? A orar e tal. E eu falava assim, eu não acredito nisso. Eu vou fazer a minha faculdade e eu vou me formar. Ainda não sei o que é, mas eu vou me formar. Então, eu tinha muito, assim, delineado na minha cabeça que eu ia sair do interior
Assim, eu viajava, eu ia sair do interior e eu falava para as pessoas. E eu ia ser uma pessoa, tipo, de sucesso, assim, no quesito de ser bem-sucedida, de ter uma faculdade. Então, eu comecei muito cedo a buscar isso. Com 13 anos de idade, eu fui para uma rádio, a convite de um amigo. E aí, história, viu? E aí, assim, provavelmente vocês sabem que no interior tem muita linguagem regionalista, né? E a linguagem coloquial, assim, não... Até no momento em que eu falo com vocês é diferente do momento que eu tô performando, que eu tô um pouquinho mais informal. Então ainda tem esses vícios de linguagem. E lá, 2003, assim, é uma coisa bem assim, ó. 2003. 2003, era aquela coisa bem porteira, porcaria, sabe? Subir pra cima, descer pra baixo, subir pra cima. E aí, o que aconteceu? Esse meu amigo me chamou pra ir na rádio, era uma rádio pirata na minha cidade. E eu falei pra todo mundo que eu ia pra rádio. Eu falei assim, gente, olha, amanhã eu vou pra rádio, eu vou performar e tal. E aí passou, todo mundo ficou naquela expectativa, né? Não, filha de peixe, peixinho né? O pai é radialista e tal. E o pessoal da escola... E era o ápice, né, Angélica? Que era a coisa mais top. Imagina uma cidade que não tinha nem cinema, era a coisa mais assim. Aí cheguei lá, tava todo mundo, gente. Todo mundo lá ouvindo a rádio. E aí eu não conseguia falar outra vez. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a coisa mais simples. Você vai ler o horóscopo. Eita! E aí, gente... Leu o horóscopo, só que é o seguinte... Foi só a pérola. O pessoal gravando, né, Angélica? Porque era... Isso, 2003. Aquela época que tinha... Não sei se vocês devem lembrar. Naquela época a gente tinha aquelas caixas de som. Sim. Algumas tinham até parte para disco acoplado assim. E tinha o divisor para gravar fita. Então ficava todo mundo na expectativa, né? Vai tocar alguma coisa na rádio, vamos colocar aqui para gravar. E era desse jeito. E aí o pessoal da escola, todo mundo, eu lembro que eram umas 2h da tarde. E eu sou do signo de Escorpião, né? Assim, nasci em outubro. E aí eu me empolguei e falei... Pra você que é de virgem, assim mesmo, né? E tal coisa, tenha não sei o quê. Aí chegou lá depois, Libra. Aí fui falando, né? Quando chegou no Escorpião, seria escorpiano, né? Só que eu fiz assim, ó. E pra você que é escorpioniano? Escorpioniano, Angélica? Não, foi escorpioniano, não foi? Não. Escorpionionino! Gente, e gravaram? Gravaram. E aí, eu fiquei com muita vergonha, porque o pessoal zoou muito. Se existisse meme, ela tinha viralizado na época. A cidade inteira esperando. Aí, eu peguei um pouco de trauma da área da comunicação mesmo assim, porque eu falei, cara, será que eu realmente... Isso com 13 anos de idade. Será que eu sirvo pra isso? Porque eu não performei bem, porque todo mundo saiu, assim, falando... Não, vocês não têm noção. Eu fiquei quase um ano ouvindo... Foi escorpioniano, não me esqueço não. Pra você que é escorpioniano. Mas saíram, todo mundo falava, ô, escorpioniana. Porque não é escorpionino. É escorpionino. Escorpionino, não lembro. Mas enfim... Eu sei que eu fiquei assim, não sirvo pra isso. E aí, começou a minha saga de buscar o autoconhecimento e fazer tudo sozinha. Quase que criou um trauma, né, em você. Não, foi uma trava. Eu demorei muito pra fazer isso aqui. Hoje eu faço com naturalidade. Pra câmera, pra tudo. Mas assim, foi um trauma. É porque a gente vem de uma realidade meio que a visão que a gente tinha na época, assim, no geral, da sociedade... É meio que Gabriela. Você nasceu assim, você vai morrer assim. Uma cidade onde não existe essa muita expectativa. Em conformidade, a Angélica cresceu já determinada com aquilo que ela queria fazer. Eu já trilhei um caminho um pouco mais árduo, porque eu cresci meio que sem identidade. Era esperado de mim que eu agisse de uma certa forma. Eu era mais nova, mas tinha muita pressão em cima de mim também. Eu tinha que ser da forma X... agir da forma X, então assim, tudo pra mim tinha que ser muito mecânico. Não, se eu fizer assim, o meu pai vai ficar irritado comigo, se eu fizer Y, a minha mãe vai ficar brava comigo, então tudo tinha que ser muito milimetricamente calculado de uma forma que eu não tinha a minha própria identidade. Eu tinha que me moldar
viver no modo sobrevivência 24 horas por dia. Então, até eu chegar num ponto que eu tivesse a confiança de ser quem eu sou, eu levei praticamente 20 anos. Uau. Então, assim... assim, porque... E acontece, né? Tem gente que tem tudo muito... Eu sempre tive muito fixo na minha cabeça porque eu sabia que ali não era o meu lugar. Eu via aquele interior, assim, eu olhava pra cidade, eu não me reconhecia. E muitas vezes eu fui julgada, porque com 15 anos de idade, depois desse episódio, eu falei, cara, eu acho que eu não sirvo pra comunicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um curso pra eu me formar. E aí, com 15 anos e meio, eu procurei o Senai sozinha. Falei, mãe, tudo que eu vou fazer, só quero que você assine. Porque minha mãe não tinha estudo, minha mãe só tinha até a 5ª série. Mas a mãe era muito aventureira. Minha mãe sempre foi muito livre. E isso, pelo menos, ela passava pra gente. Minha filha, você quer as coisas, então você vai. Autonomia. Minha mãe nunca teve medo. Minha mãe, com 15, 16 anos, ela saiu de lá, da nossa cidade, foi pra Brasília, trabalhou na casa de outras pessoas. Então, ela sempre foi uma mulher que ela trabalhava. Sim. Então, dentro da nossa casa, a gente não tinha uma figura paterna, assim, estabelecida, de forma, vamos colocar assim, com sucesso. De encorajamento, né? Pra encorajar A vocês. gente teve que Não ser tinha uma figura paterna. A minha mãe teve que ser... A gente chamava a mãe de pai, né? Porque ela tinha que ser o pai e a mãe da gente em várias situações. Então, a minha mãe acabava virando mãe. Ela estava com meu pai, em certos aspectos, ela foi mãe do meu pai. Porque é ela que provia para casa. Uhum. Então, o exemplo que a gente tinha em casa era que a gente tinha que ser forte. Mulher tinha que ser forte, entende? Legal. Não podia Isso que arregar. potencializou aí vocês, Sim. né? Porque, assim, vocês tinham tudo para dar errado, né? Sim. Assim, igual muitos estão nos assistindo, desacreditando de si mesmo devido às condições que estão inseridas. Mas vocês estão nos trazendo exemplos, claro, do interior, né? De Minas, que tinha tudo para não avançar e vocês avançaram. Eu creio que pelo próprio incentivo da mãe, né? De vocês. São 849 quilômetros do Rio de Janeiro. Ou seja, quase 1.000 quilômetros do Rio de Janeiro. E assim, vocês trouxeram uma realidade que é a minha realidade do Thiago também. Assim, que isso, as histórias se conectam. Marcou uma geração, né? Marcou gerações. Porque, por exemplo, vocês são do interior de Minas. Nós somos de uma comunidade de São Gonçalo. Somos amigos de infância mesmo. Luiz Caçador, né? Isso. Conheço. Complexo do Salgueiro. Eu não tive um pai presente, mas eu tive um avô presente, que foi o que me startou. E minha mãe também sempre trabalhou. Minha mãe levantou uma casa sozinha, trabalhando como técnica de enfermagem em 2, 3 empregos. Então, assim, quando vocês entendem que assumir a sua missão é o que mais vai... A melhor coisa que a gente pode entregar à sociedade, que eu costumo dizer que todo mundo gosta de falar assim, eu quero buscar o meu propósito. Você já é o propósito existente. Sim. Quando você se autodesenvolve, você é a resposta daquilo que as pessoas que você vai se conectar, as pessoas que você vai andar junto, o ambiente que você vai entrar, você já é a resposta. E é legal ouvir isso de vocês, né? Esse dinamismo que vocês tiveram, a forma da mentalidade construtiva, porque você vê hoje, por exemplo, você tem 26 anos, mas você hoje vê uma pessoa de 40, 50 anos com esse mesmo estágio. Porque tem alguns que nascem com a capacidade de sair daquele ambiente. Eu costumo dizer que para você sair de um buraco, você precisa se manter em movimento. Então você vai errar, você vai às vezes ser mal compreendido, Sim. Você às vezes vai fazer escolhas erradas, sabe? Vai fazer de repente tomar decisões, tempo, né? Mas às vezes você acha que está perdendo tempo. Só o fato de você estar se mantendo, o que vai me validar, o que me valida sabendo que eu estou evoluindo? É o quanto eu estou me mantendo em movimento. Sim. Aí, conforme eu vou me mantendo em movimento, eu vou performando melhor, eu vou mudando a minha mentalidade, porque quando você se coloca em movimento, a sua mentalidade já não é aquela que você estava parada, estagnado. Ela já se coloca em movimento. Então, quando você consegue uma continuidade, você consegue, de repente, uma coisa aleatória, de repente, como a gente se conheceu. Eu fui abastecer o meu carro num posto de gasolina e resolvi comprar um bombom. E história real, hein, pessoal? História real, tá? Eu conheci a Angélica. Isso aqui é realidade. Eu estava cansado, estava trabalhando, legal, estava com a mão cheia de calo. Eu falei, cara, eu vou abastecer o carro hoje. Eu não ia abastecer. Eu vou abastecer o carro hoje
porque eu tô muito cansado. Que eu acordava assim, e Thiago sabe, eu sempre trabalhei muito. Sempre fui muito dedicado a trabalho. Então, assim, eu trabalhava de manhã numa empresa, à noite eu trabalhava prestando serviço para uma empresa que limprava empresas grandes. Então, por mais que eu coordenasse, eu também metia a mão. Então, eu estava muito cansado naquele dia. E eu estava com fome. Então, não tinha parada para almoçar naquele dia. E eu falei, cara, eu preciso de beber água e preciso de um doce. E isso estava na minha mentalidade. Um bombonzinho para adoçar a sua noite? Aí, A estratégia da comunicação. Eu estava com o carro embicado assim, era até uma Kombi. Eu estava com o carro assim na fila, aí a Angélica veio oferecendo os carros, até chegou. Falei, cara, vou levar 2 bombonzinhos. E dali não sei o que, demorou, eu acho que o cara foi trocar dinheiro, agarrou alguma coisa na fila. Eu sei que eu fiquei uns 15, 20 minutos ali e ficamos eu e a Angélica batendo papo assim, parecia amigos de infância. E a gente foi batendo papo e tal, aí eu falei, cara, tipo, tu gosta de você? Ah, não, eu tô terminando a faculdade de jornalismo, né? Tinha acabado e tal. 2017, ó. Isso. Aí eu tô terminando a faculdade de jornalismo e tal, que não sei o quê. Eu falei, poxa, eu faço encomenda, que eu acho que eu ia ter tinha uma conhecida minha que gostava de encomendar. Eu falei, vou ajudar essa menina aí. A gente trocou telefone. Se vocês pararem para observar, nada na vida é tão aleatório assim. É isso. Tudo tem uma conexão. E ali me treinou, tá? Detalhe. A venda do bombom, às vezes as pessoas falavam assim pra mim. Desculpa até te interromper. Não, claro. As pessoas falavam assim, muito. Eu ouvi quantas vezes eu ouvi assim, ó. Você não nasceu para vender bombom em posto de combustível. Você não nasceu para isso, é humilhação. E aí porque as pessoas acreditam que é humilhação. Você tá numa para elas é um patamar bem abaixo. Ainda tem uma mentalidade de hierarquia social. Sim. Isso. E as pessoas falavam assim, nossa, mas você devia estudar. Eu falo, mas eu sou formada, eu tenho 3 formações. Aí a pessoa falava assim, nossa, mas você é formada? Pô, por que você não tá dando na área do jornalismo? Vai pra área da saúde, que sou formada em patologias clínicas. Vai pra área da saúde. Não, mas eu não quero. O que você quer? Enquanto eu não ganhar o que eu mereço, eu não vou trabalhar pra ninguém. Mas isso não é sinônimo. Você ter uma formação não é um sinônimo de você estar feliz. Isso aí. Eu sou formada em gestão comercial. Em tese, eu deveria estar atrás de uma mesa, coordenando uma equipe, ou fazendo contas de algum balanço de caixa, fazendo alguma coisa referente à área administrativa. Mas eu descobri que não é uma coisa que não me coloca o brilho nos olhos. Eu tinha muita dificuldade lá no passado em lidar com as outras pessoas. Hoje, eu sinto prazer em ser útil para outras pessoas no meu trabalho, trazer alguma coisa que agrega, sabe? Porque quando eu trabalhava com atendimento na sorveteria, muita gente olhava pra mim e eu tenho certeza que olhavam com desprezo pra mim porque eu tava atendendo, porque eu estava no atendimento. O que as pessoas não sabem é que eu prefiro 1000 vezes estar ali no atendimento, aprendendo com os meus clientes e conversando com as pessoas. Cara, quantas vezes chegava um idoso pra mim e falava assim, minha filha, fiz tal coisa no meu dia. Nossa, fui no médico, deu errado. Gente, aquilo ali agrega tanto. É muito bom. Então, Quem gosta de trabalhar com o público é maravilhoso. Eu amava também vender bombom. Eu sentia sono no escritório. Tava eu fazendo conta lá no escritório, ficava aquela mesma rotina o dia inteiro. Não que eu não goste de trabalhar com isso também, eu gosto. Só que quando tem uma coisa que é muito mecânica, tinha dia que eu terminava meu serviço, eu já tinha acabado. Às vezes eu tava assim, ó. Tava cochilando. Porque eu sinto a necessidade de aprender. Se é uma coisa que eu já sei fazer, aquilo passa a ser monótono. O que te traz felicidade? O que te traz satisfação quando você faz aquilo? O que te traz, assim, o brilho nos olhos? O que te mantém motivado a fazer o que você faz? Isso é interessante porque tem muitas pessoas que estão presas a coisas e não têm a coragem de startar e falar, não, cara, eu preciso fazer o que me traz, me gera satisfação realmente. E o que não tem sabe... muitas pessoas presas assim... E, na verdade, é tão prazeroso a gente trabalhar com o que a gente gosta, que a gente ama. Isso é muito satisfatório. Você já parou pra pensar que o sucesso ele é relativo? Isso. Aqui a gente não tá falando sobre comunicação. Na comunicação existem 2 fases para chegar no sucesso, antes do sucesso. Mas se você for parar pra pensar em questão de mentalidade, o propósito ele é muito maior do que o sucesso. Claro. Sim. Se você, por exemplo, eu vejo muito isso, as pessoas terem vergonha de fazer... Como aconteceu com uma jornalista
que estava vendendo bombom, mas ela estava trabalhando na área dela, isso já saiu, já tem uns 2 anos. Começaram a tipo, criticar ela, falar que ela, sabe, estava errada de estar ali. Eu digo o seguinte, se você tá pagando suas contas, se você tá bem, fazendo o que você faz. Tô feliz. E se você tá feliz... Isso aí. Eu vou fazer um bolo de pote e eu vou vender porque eu preciso. Porque eu prefiro vender bolo de pote, vender bombom, do que trabalhar ali num ambiente que eu não quero, que ainda não é o meu lugar, que foi o que eu fiz. Isso é com a liberdade. projeção midiática. E isso daí é tão importante que é uma das coisas que eu bato na tecla com muitas pessoas que eu converso hoje. E são pessoas, assim, academicamente bem desenvolvidas, né? Que hoje eu dou mentoria a outras pessoas também. Pessoas que me procuram hoje, vamos botar assim, eu não sou nenhum psicólogo, psicanalista, só que eu sou um cara que eu sempre gostei de estudar muito. Também. Eu gosto de estudar, eu gosto de ativar pessoas, eu me sinto bem quando eu vejo uma pessoa saindo do lugar. Eu não faço por fazer. Tanto que quando eu comecei a buscar minhas formações, que eu sou formado em logística e edificação, eu fazia isso, participava de projetos. E eu investia dinheiro também nos projetos sociais. Não era uma coisa que eu fazia ali por hobby, por marketing, não. Eu comecei com 19 anos. Só que eu tive uma grande mentora, que eu andei ao lado dela, uma grande psicóloga, até já falei com a falecida Dona Carmen, que ela me ensinou muita coisa. E ela me despertou. Ela falou assim, Alfeu, você tem um perfil de liderança muito forte, você consegue influenciar e ensinar pessoas. Então você usa isso a seu favor. Então é uma coisa que você pode fazer da sua forma natural. Então eu comecei a ter um mindset naquele momento ali, eu falei, cara, calma aí, é realmente isso. Porque já não era uma coisa que eu fazia, tipo assim, se você me jogar num campo assim de, cara, tem um monte de gente confusa naquela empresa, ou tem um monte de gente confusa naquele grupo ali que não tá conseguindo performar, pode me jogar lá que eu me garanto em formar a melhor equipe, o melhor batalhão em 7 dias. Uma liderança de influência, assim, positiva e não autoritária, né? Não autoritária, porque assim, as pessoas hoje têm aquela questão assim, para eu ser bom, eu tenho que ter um padrão. E, cara, os padrões são diferentes. Sim. Sim. E como eu falei com vocês aqui anteriormente, a engrenagem, ela se encaixa. Isso, se você conseguir se encaixar com você se encaixa, vai sendo um bom filho, um bom marido, um bom amigo, você consegue ser um bom profissional. Porque quando você se encaixa, você entende, cara, eu tenho a minha parcela aqui, então eu vou trabalhar ela. Eu não fico noiado, por exemplo, ele é psicólogo, mas eu acredito que a área dele, a gente se completa com a minha, porque existem coisas que eu sei que ele não sabe. Sabe o que ela é? Meu lado esquerdo do cérebro. Isso aí. Ela me completa. Porque ela é lógica e eu sou mais criativa. enérgica. Ela traz isso pra mim. Então ela traz mais a energia pra mim. Imagina uma pessoa que é uma água quente já assim, ó, subindo. Um leite quente ali. Então, e ela já é um pouco mais, ó, vamos lá. Então, e ao mesmo tempo, quando eu tô muito fria, ela vem, não, vamos. Isso. Pode, levanta, porque... As minhas exemplo, irmãs. Eu e o Thiago, a gente sempre foi... A gente é maluco. Pra quem conhece a gente fora das câmeras, somos malucos. A gente é aquele tipo de cara quente. Chapa quente mesmo. A gente passou muitas situações que a gente precisou vencer. Sim. Só que hoje, ele atingiu a maturidade dele e eu atingi a minha. E nós somos muito cordiais um com o outro. Isso funciona. Cordialidade. A cordialidade hoje dentro de um ambiente, qualquer ambiente, eu ensino isso para as pessoas como treinador. Porque as pessoas precisam ser cordiais. Hoje no ambiente, se você ficar, poxa, todo mundo quer se conectar como ser humano. Sim. Principalmente na geração atual, né? Todo mundo, isso aí. A gente tiver essa tendência. Porque a escala da sociedade é assim. Ela começa a se desenvolver, ter muitas experiências, aí bate o pico. Todo mundo precisa reaprender, Sim. que se chama dentro da área de psicologia, a educação aprendida, voltar para a essência. Então, vamos supor, hoje as pessoas estão pregando que família não é legal. Vai chegar um pico que as pessoas vão se sentir sozinhas, elas vão querer construir família. Já tá começando de novo, Então, já né? está começando esse pico de novo. Sim. Então, é onde que eu costumo dizer, que eu falei isso em 2012, que a área mais próspera da sociedade, além da tecnologia, seria pessoas que soubessem lidar com pessoas. Sim. Hoje, a pessoa que sabe
liderar, sabe coordenar, sabe influenciar de forma positiva, ela é mais próspera do que qualquer outra pessoa, porque ela pega todas as áreas, tudo se mexe com pessoas. Por exemplo, para nós estarmos aqui batendo papo, precisamos de 4 pessoas. Para nós comprarmos uma coisa ali, alguma outra coisa ali, precisa, por mais que seja uma máquina, precisa depois uma pessoa abastecer aquela máquina. Tudo depende de pessoas. Então, quando nós jogando para esse campo de mentalidade, de construção de carreira, de dinheiro, de performar, de você se autodesenvolver, você precisa realmente trabalhar essa questão de você realmente, cara, quem eu sou? Como eu vou construir isso em mim? Porque hoje já se te rotulam. A galera, porque para você ser bem aceito para a sociedade, você tem que ser assim. Você não pode ser assim. Mas são eu dogmas, recebi. São Crenças limitantes. Crenças limitantes, porque as pessoas isso está enraizado. Isso. É lá É uma atrás. questão cultural. Cultural. Só que E familiar, e uma das coisas que eu tenho muito exemplo, minha mãe sempre me motivou para sonhos também. Mas o meu falecido avô, foi um militar, ele me ensinou uma coisa que é o que arde, que é o meu diferencial hoje. Eu falo para vocês que são 70% do meu diferencial hoje. Porque tudo que eu construí foi com muita intensidade. Ou seja, aquilo que eu vivi de experiência não foi aquela coisa que eu passei ali, tô aqui me achando tal. Foi construído. Eu tive tempo. Eu fui aquele neto que eu sentava à cabeceira da cama do meu avô para conversar com ele. Todos os dias. Até eu trabalhando, quando eu chegava do trabalho, eu voltava, eu sentava na cabeceira do meu avô. Eu tive diálogo com meu avô. Eu sei todas as histórias do meu avô, dele de criança à idade que ele faleceu. Então, uma coisa que ele falou pra mim, que marcou a minha vida, que é uma das coisas que eu vou tatuar no meu braço, pra não esquecer. Ele falou assim pra mim, Júnior, ele me chama de Júnior, me chamava. Você pode ser o médico que você for. Você pode ser um grande doutor, um grande empresário. Mas entenda uma coisa, o que vai se tornar diferencial em você é a sua capacidade de saber utilizar as estratégias da forma certa. Ele sempre falou isso pra mim. Ele falou que se eu tivesse as estratégias certas, eu não precisava nem ter formação. E saber conectar as suas experiências, Isso. né? Até porque a época que eu mais, assim, colocando antes da minha formação, tá? Porque eu comecei a minha formação em final de 2012. Eu ganhava muito bem com vendas. Eu ganhava bem numa área, eu fui consultora B2B muito tempo. Muitos anos, foram quase 12 anos. Eu cheguei no Rio de Janeiro com 17, já trabalhando para uma operadora de telefonia. Depois fui para outra operadora, depois fiquei durante 12 anos com uma operadora de telefonia móvel, pessoa jurídica, e aprendi a lidar com o cliente. Então, assim, hoje o que eu vejo é pessoas muito indecisas, sem saber a sua real identidade. E muito rótulo. Um exemplo, quando eu ouvia o seguinte, olha, faculdade é pra pessoa rica. Faculdade não é pra pobre, porque na minha cidade não tinha faculdade. A faculdade, ela foi feita em Até 2000... hoje tem duas, né? Ela foi feita graças em 2015. a Deus. Mas assim... Não. Graças a Deus. Mas assim, eu entendo que a cidade tem potencial para desenvolver crescendo. mais ainda, sabe? Mas ainda tá bem capenga. Mas, enfim, Tadinha. tá. Mas enfim, quando eu comecei a enxergar que tinha um curso, algo que eu poderia fazer, a faculdade ainda não era pra mim. Porque isso não era Não era a falado. minha realidade. As pessoas, sabe? Não era falado. É assim, você nasceu pobre, você vai trabalhar para outra pessoa, é isso que você pode fazer. Na lavoura. Não se falava. Acontece Não tem ainda muitas isso no interior. possibilidades. Sim. Eu só fui descobrir sobre intercâmbio, gente, até os meus 8, 9 anos, pra mim o mundo inteiro falava português, apesar de eu saber que existia inglês. Mas assim, pra mim, todo mundo falava a mesma língua, não existia outro país, era só o Brasil. E quando eu saí daquela realidade, eu falei assim, caraca, existe um mundo enorme. E aí veio aquele pensamento pra mim, Deus fez tanta coisa bonita nesse mundo, é muito grande o mundo pra ficar preso num lugar só. Sim. Isso aí. Pra eu viver Imagina uma que vida as só. pessoas E é uma ainda coisa- vivem dessa forma, mesmo Isso. estando em cidade grande. Por isso que hoje, assim, quando você consegue mudar seu ambiente, a frequência do seu ambiente, eu sou muito disso, de frequência. Aham. Uhum. Cada lugar existe uma frequência que você vai atingir.
Vamos Sim. supor, por isso que existe um determinado tempo que você chega num determinado cargo e você precisa performar para outro. E se de repente você não está performando naquele lugar, você precisa buscar outros caminhos para você performar, porque o ser humano ele precisa se autodesenvolver, mudar frequências. Sim. É como se fosse Mudar fase de da vida. cenário, né? E uma das coisas que você falou é tão real, porque assim, eu tive experiência em 3 países diferentes fora o Brasil. Esses são primeiros de muitos África ainda. foi um, né? Foi África, Argentina e Venezuela. Cada realidade que eu passei foi justamente você traz uma bagagem de experiência diferente. Você entende a questão cultural da pessoa, você entende por que a pessoa pensa assim. Visão de mundo. Você vê a visão de mundo, você vê por como ela trata a resiliência dela com as dificuldades e com as coisas boas também. Então você começa a sair do seu mundo, você sai da caixinha e você começa a pensar, andar na terra, vamos dizer assim, pisar no chão, mas pensar de cima para baixo. Sim. Porque você pensa, eu costumo dizer, que é uma da parte dos meus treinamentos, é o hiperfoco. Você tem que aprender a ter o hiperfoco. O que é hiperfoco? Você vai olhar uma pessoa, a pessoa é legal, performa, tá bem. O hiperfoco, ele vai saber entender a construção comportamental e mental da pessoa. Por que que É age? aí que você entende quem é a pessoa. Correto, psicólogo? Sim, sim. Quando você entende o padrão de comportamento, o Thiago vai até explicar isso mais, quando você vê a construção de mentalidade, experiência que ela adquire. Porque, assim, a melhor forma de você conhecer uma pessoa não é pelo que ela fala, mas é como ela age. Uhum. Porque é isso que ela é. É o que ela age. Uhum. Por exemplo, a pessoa me trata dessa forma, ela age dessa forma porque ela é assim. Mas se a pessoa fala e não bate com aquilo que ela constrói, e isso eu trabalho muito na minha vida. Isso não significa também que você vai errar em algum momento, mas significa que você está buscando evoluir. Queria que você até falasse um pouco sobre isso. Isso é uma grande habilidade das pessoas com TEA, né? Do transtorno do espectro autista, que eles têm um hiperfoco. Então, quando a gente tem tudo dividido assim, né? Eles têm essa habilidade. Isso é interessante, porque geralmente nós dividimos a nossa atenção, né? Aqui está acontecendo um monte de coisa, está em cores, mas quando a gente coloca o hiperfoco, a gente localiza a nossa atenção concentrada, né? Psicologia diz. Isso é muito interessante, porque a gente consegue captar melhores oportunidades com isso. Quando a gente foca total atenção em um local, uma oportunidade, podemos assim dizer, a gente consegue captar aquilo pra gente. Por exemplo, a vivência de vocês, né, que está sendo um grande exemplo aí para quem está assistindo. Por sinal, essa transparência está sendo ótima, porque não tem. E para aproveitar, antes do Thiago continuar, dê um like aí, curta o canal, compartilha, que o assunto vai ser massa, tá bom? Isso aí. E tudo isso que a gente está falando não tem aqui uma fala, não, vai ser desse jeito, não tem um padrão aqui. O que acontece muito na sociedade, o que acontece hoje com as pessoas são a questão das máscaras, a psicologia chama de máscara social. Enquanto ela, de frente de uma outra pessoa, ela tenta se portar, se mostrar ser alguém que ela não é. Então, assim, vocês romperam, né, algo, e isso está sendo transparente aqui. Ai, que bom. Não tem o nosso diferencial, o diferencial do nosso podcast, que não tem aqui nenhuma máscara. Aqui é bem claro para realmente todos tirarem da gaveta os seus projetos, como as meninas tiraram. Então, assim, vocês tiveram uma grande possibilidade de ser mais umas que escutaram a voz daqueles que falaram, olha, faculdade não é para pobre, assim como para mim também. Então, assim, pô, isso não é para você. Portanto, que eu vou ser aí da família o primeiro formado, agora esse ano. Então, quando a pessoa fala isso, o que acontece? Cria-se as crenças, porque quando muito se repete, cria-se a crença. Você acredita naquilo, Acredita? né? Eu Você nunca agarra permiti. aquilo? Eu nunca permiti. Tanto Eu é já que eu fui. era chamada de louca. Aí eu sempre falo o seguinte: esse é meu dilema. Faça do limão a limonada. Então as pessoas falavam assim, e acontecia assim, é muito real o que eu tô falando, porque as pessoas me criticavam e diziam que eu era muito à frente da minha era ali, daquilo que estava acontecendo. Então eu não podia sair que eu era muito à frente, tá? Eu não podia, por exemplo, buscar uma melhoria, viajar. Eu com 15 anos de idade eu fiz o PAES. Lá em Minas tem um processo que ele é bem parecido com o Enem, só que eles são 3 anos, então é primeiro ano, segundo e terceiro. A minha mãe, diziam que minha mãe me deixava muito solta.
Agora tem para universidade também, eu acho. Eu não sei como tá funcionando agora, mas na época que eu tava no ensino médio, tinha esse processo das federais para fazer, né? Isso. Mas assim, pra gente naquela época era muita novidade. Só que era sempre muito assim, nossa, pra que você vai mexer com isso? Pra que você vai fazer isso? Tempo. Isso é falta. Você vai fazer, Pra que você vai fazer uma faculdade? Olha. E aí, sabe o que eu Você vai fazia? fazer uma faculdade, você vai trabalhar no mercado. Vai atender os outros, não tem Aí eu utilidade. fazia uma coisa que eu era mal Sei. educada ou que eu era uma pessoa extremamente enérgica, assim, pra um lado ruim. A pessoa me falava, eu falava, mas eu vou fazer. Sua mal educada, mal criada, mas eu vou fazer. Então foi nessa. A gente cresceu assim, totalmente fora. E eu vejo muito esse problema, voltando pra questão do autoconhecimento, que as pessoas não se aceitam, tá? Você não precisa ser a vida inteira da mesma forma. Você não precisa ser, como diz a música Gabriela, nasci assim, cresci assim, né? Você não precisa ser. Mas você precisa entender qual é a sua essência. O que é que você tem de ponto forte, qual é o seu ponto fraco e aquilo que pode te fazer desistir. E continuar. Mas o que eu vejo hoje, Alfeu e Thiago, é o seguinte, eu vou fazer, por exemplo, vou tratar uma pessoa, fazer uma consultoria. Você faz com todo carinho, pega a essência da pessoa, o que a pessoa traz à tona. Poxa, aqui, ó. A pessoa fala assim, ai, meu sonho... A pessoa se emociona. É isso, sabe? Só que ela não tem, digamos assim, não é nem força, né? Vem uma opinião externa e fala, poxa, isso aqui não tá legal, isso aqui você não serve pra isso. Ah, vem uma outra pessoa, poxa, isso aqui, eu acho que isso aqui não vai dar certo, mas é o sonho dela. Entende? Então, eu vejo que hoje falta essa garra mesmo de você ter essa força psicológica de falar assim, você tá me dizendo que não vai dar certo, por quê? Que você tá me dizendo que não vai dar certo? E olhar pra pessoa e falar, tá, mas você tá falando isso. E ter essa maturidade pra entender o porquê que essa pessoa tá dizendo isso. E é uma coisa tão importante que dentro desse âmbito que você falou do autoconhecimento, é uma área que eu gosto muito. Principalmente meu treinamento, como é de alto impacto, é uma coisa totalmente avessa do que a pessoa... ao contrário do que a pessoa costuma viver o dia a dia. E, por exemplo, você botar uma pessoa para destravar ela dentro de uma piscina com gelo, você confrontar a pessoa... Eu não sou psicólogo, por isso que existe o Thiago, que ele vai cuidar dessa parte clínica, porque eu não falo bonito, eu não falo coisas que vão agradar a ninguém. E muitas das vezes as pessoas não performam. Eu costumo dizer uma frase que você precisa ensinar a criança que você foi respeitar o adulto que você é. Perfeito. Porque tudo que você constrói lá na infância, tudo aquilo de mentalidade, de frustrações, se você não acessar o seu subconsciente, você vai se desmoronar ao longo da vida por uma deficiência que você não... É a questão da autoaceitação, é a questão daquilo que você vai fazer, a forma que você vai entender o mundo. Tem pessoas hoje que não conseguem, às vezes, performar porque lá atrás houve um modelo mental que foi construído numa dor a qual ela não foi ensinada a sair. E tem que abraçar a sua criança, né? Entende? Então, você tem que chegar lá naquele ponto que não é fácil, é doloroso, não é com palavras bonitas, não é com você não confrontando a pessoa. Porque a gente tem uma forma, por exemplo, eu tive uma deficiência, nos próximos episódios a gente pode conversar sobre isso, num outro próximo. Eu tive um modelo mental que foi construído comigo, também uma experiência aos 7 anos de idade que eu tive com meu pai, biológico, que eu fui cuidar depois dos meus 20 anos de idade. E aquilo, tudo estava me atrapalhando, até mesmo para ganhar dinheiro, performar um padrão mental, um padrão comportamental. Então, assim, todos nós, o que eu compartilho, o que é legal, o que nós estamos falando aqui para a galera, são realidades. É a minha realidade. Por isso que eu costumo muito dizer, cara, eu amo a minha história, eu amo quem eu sou, eu amo o Alfeu que está sendo construído até hoje. Porque, cara, eu sei as dores que eu superei. Eu sei o que eu precisei passar, eu sei as frustrações que eu tive. Os rótulos que você recebeu. Os rótulos que um cara da comunidade que não pode, negro. Será que eu sou louca? Então... Ou será que não é tão difícil assim você se impor e, sabe, exalar aquilo que tá dentro de você? É uma característica sua.
que eu vejo que é muito latente. Mas, assim, existe um grande leque de coisas que afetam o processo de pensamento das pessoas quando elas têm esse tipo de crença. Eu falo porque eu tinha muito isso. Eu ouvia que eu não fazia nada para agradar a Deus. Eu ouvia que eu parecia um menino. E isso para mulher é uma coisa muito dolorosa. Você ouvir que você não é uma menina. Que você, por causa de... Eu tinha sobrancelha aqui junto, né? Então, desde a infância, eu ouvia coisas assim... Já falaram que eu parecia um macaco porque eu tinha pelo no braço. Então, são coisas que você vai ouvindo... Você vai ouvindo ao longo da sua vida que aquilo ele vai ficando enraizado e você sente medo de expor quem você é. Porque você expondo quem você é... Assim, eu que sempre fui muito quieta... Quando eu falava aquilo que eu pensava, eu era tida como grossa. Isso. Então, eu era excluída na escola. Eu era excluída nos ambientes onde eu ficava. Mas isso é muito importante, que esse ponto aí que você tocou, que é uma das coisas que eu falo pra todo mundo. Todo mundo que quer te rotular como um arrogante, grossa, como uma pessoa difícil, são pessoas que querem te manipular. Exatamente. E não estão conseguindo. Sim. Então, por isso que eu costumo dizer pras pessoas, quando eu tive uma fase assim na minha vida, que as pessoas, porque vamos fazer aquele grupo. Por isso que eu amo muito o jiu-jitsu, que foi um esporte que me aceitou, tá ligado? Onde é o meu oceano, que é lá. É maravilhoso. Porque, assim, foi algo que me fez ter autoestima, me fez me aceitar, me fez entender que, cara, eu sou foda. O jiu-jitsu me ensinou a ser foda. Que não importa cair no chão, ali é o começo de uma nova possibilidade. Me deu esse dinamismo. Por isso que hoje, quando a gente faz a questão da nossa mentalidade, na construção dos treinamentos, na questão do autoconhecimento, você tem que se expor a algo que vai te ensinar a performar como você é. Abrir a sua mentalidade, Isso, né? de falar, cara, calma aí. Eu sou um cara que, eu não posso ser... Eu não sou magrinho, mas eu sou um cara que eu tenho força, eu tenho resistência. Por exemplo, uma coisa que eu entendi muito, por exemplo, todo mundo tem... Vamos botar assim, porque fulano é magro, fulano é isso, fulano é aquilo. Não, cara, calma aí. Eu tenho minhas habilidades. Sim. E eu não fico, me comparando. Fulano é... Cara, eu não tô nem aí. Eu sou foda pra caralho naquilo que eu nasci pra fazer por mim e pra mim. E eu sei que as pessoas que ouvirem as minhas experiências, aquilo que eu sei fazer de melhor, vão mudar. Eu não tenho dúvida. Então, isso me gerou autoestima. Sim. E aí, Me gera autoestima. Isso é uma coisa que quem tá ouvindo tem que entender. Você não é o rótulo que te colocam. Perfeito. Exatamente. E cada pessoa é de uma forma. E você Perfeito. cria Isso uma e tá própria tudo bem. história. Cada pessoa é de uma forma. E E tá você tudo bem com isso. tem que ser diferente, porque aquilo que você tem vai acrescentar no mundo de alguma forma. Sim. Até na Bíblia fala que o corpo, ele tem os membros, né? Isso. Uhum. Uma unha mindinha, uma unha do dedinho, né? Dedinho mindinho, confundi com o do pé. Mas enfim, um dedinho que você tem no seu pé, se você tiver com uma unha encravada, vai te gerar um problema na coluna, vai te gerar todo um transtorno no seu corpo. Então, não importa qual papel que você faça, qual habilidade você tenha, independente de toda a sociedade. Mas fulano é da tal forma. Tá, mas fulano também tem coisas que ele é bom, que você não é tão bom, mas tem coisas que você é muito bom e fulano não é. Você tem que se abraçar, você tem que entender que você é diferente e não se enquadrar dentro do rótulo que as pessoas colocam. E a galera não consegue desenvolver aquela área, elas querem trazer você pro seu ambiente. O ambiente delas. Então, por exemplo, se eu pensar de repente de uma forma diferente de vocês, o Alfeu pensa diferente de mim, eu não gostei. Não é questão de gostar, é questão às vezes de aceitar e respeitar. Isso que... E o que eu posso aprender eu com posso você aprender. nisso. E é essa mentalidade que falta muitas vezes dentro da área de gestão e treinamentos. Porque, por exemplo, dentro de uma família, de uma construção de casal. Porque, por exemplo, um exemplo, amanhã depois eu vou construir uma família. Se eu não entender que meus filhos são diferentes um do outro, se eu não entender que a minha futura esposa vai ser diferente de mim, eu vou querer enquadrar. Não tem que ser igual. Não tem, mano. E tá tudo bem. Porque eu sei que, tipo assim, a construção que eu vou ter vai ser foda. Porque, tipo assim, uma pessoa vai enxergar o que eu não tô enxergando e eu vou enxergar outra área que não tá enxergando. Então, essa guerra
que existe dentro do que está sendo levada para a área familiar, para a área de gestão, para a área empresarial, profissional. Porque você vê tudo parte das pessoas. Eu acho Sabe o que eu interessante. vejo? E a falta do autoconhecimento. Eu acho interessante a Nicole falar sobre isso, porque, assim, eu acredito que muitas pessoas que estão em casa assistindo passam por essa situação, passou por situações traumáticas, questão de bullying, questão de preconceito. Então, eu acho que está sendo muito interessante ela falar isso, porque ela pode trazer para a gente como foi que ela lidou com isso e hoje pode, né, ter rompido isso e ter essa capacidade de poder falar, essa liberdade de falar hoje. Poxa, eu passei por isso, isso e isso. Tem muito de risca-faca, né, que a gente chama. O que seria? Então, no interior, antigamente, hoje em dia ainda, as pessoas resolvem... Aqui se resolve como? Você bate na pessoa, né? Lá é muito na encolha. Eu acho que quem vive Isolamento no interior... social. Quem vive no interior sabe disso. Nós passamos por um preconceito social. Muito grande. Muito. A Nicole, a gente tinha que ir de chinelinha havaiana pra escola, né? A Nicole ia também. Então, as pessoas faziam bullying com ela. Comigo foi um pouco mais pesado, porque já tentaram até me matar, né? Assim, por conta de bullying mesmo. Uau. Comigo já era emocional. Tá, a Angélica já chegou... Foi emocional também. A Angélica já passou por muita coisa, assim, que... Cara, Surreal. é surreal. Assim, Assim, pra eu estar aqui sabe? hoje, gente, realmente foi assim... E, assim, detalhe, né? Eu só não desistia porque eu falava o seguinte: eu vou ser a primeira a me formar na minha família e eu vou trazer a minha família pra minha realidade. Eu vou mudar a nossa realidade. Eu acho que ajudou muito vocês a já ter um foco, né, na Sim. vida, já ter algo Sim. determinado. foi um processo... No meu caso, foi um processo muito doloroso. Porque, além de eu ter todas essas crenças limitantes, eu não tinha um foco. Por que eu não tinha um foco? Porque, desde pequena, eu sempre fui dita que... eu não poderia... Tipo, ninguém nunca me perguntou o que eu queria ser quando crescer, por exemplo. Caraca, que show. Então, como eu nunca tinha perspectiva de crescimento, pra mim aquilo ali era muito fora da minha realidade. Eu não sabia que outras coisas existiam. Eu tinha nascido pra trabalhar e viver, tipo, trabalhar, voltar pra casa e tal. Você não tinha que ter um trabalho que te trouxesse felicidade, você tinha que ter um trabalho que colocasse comida na sua mesa. Só que as pessoas têm que entender, as pessoas, até quem tá assistindo, tem que entender que você tem que ter também uma coisa que te traga alegria, Isso. que te traga satisfação. Porque eu cheguei num ponto, isso eu comecei a desenvolver, deve ter uns 6, 8 anos por aí. Quando eu entrei na faculdade, por isso que eu digo, é importante você estudar, porque isso amplia o seu campo de conhecimento, a sua visão de mundo e muda a sua perspectiva. Faz as conexões. E nada do que você aprende é inútil. Se você Nada. for olhar, tudo que eu aprendi, as coisas que eu comecei a estudar na minha vida, por mais que eu não tenha concluído algumas delas, todas têm, de certa forma, contribuído para onde eu tô agora. Por mais que a gente olhe todas elas e veja assim, nossa, isso não tem nada a ver. Ó, eu comecei fonoaudiologia, fiz um semestre de fonoaudiologia, precisei parar. Depois eu entrei no técnico em meio ambiente, fiz gestão comercial. O que tudo isso tem em comum? Cada um desses foi pilar para que eu chegasse onde E eu tô agregou agora. alguma coisa. Isso aí. Eu entrei na fonoaudiologia, eu entendi mais de psicologia, porque eu tinha aulas de psicologia. E a professora falava, você acorda, vai pro trabalho, vamos supor que você pegue um ônibus. Todos os dias você vai sentar no mesmo banco. Todos os dias você vai ter a mesma visão. Todos os dias, pode ser que, se você pega um horário fixo, você vai ver o mesmo motorista. Então, você vai ver sempre a vida do mesmo jeito. Uhum. Você precisa começar a mudar os ângulos. Você passa por uma rua, aquela rua que você passa todos os dias, chega um momento que você não vê a beleza daquela rua. Você não vê a singularidade daquela rua. Então, você precisa sentar num banco diferente no ônibus. Você precisa passar por uma rua diferente para você ver realidades diferentes. Então, aquilo ali, aquele meu período na fonoaudiologia foi importante para eu entender que a vida é diferente. E quando eu cheguei no técnico meio ambiente, eu tive a minha nota melhor, aprendi mais sobre química. Cara, isso aqui funciona dessa forma.
Na física, nossa, o tempo funciona de forma X e Y. Aquilo ali foi o pilar para eu tirar uma nota melhor. Entrei na faculdade eu desenvolvi o quê? Comunicação. Então, assim, tudo, por mais que cada coisa seja diferente, tem um link em tudo isso. E é tão importante, você desenvolveu isso muito bem, porque você se autoconheceu. Uhum. Entende? Todas essas áreas não é sobre as áreas, é sobre você. Sobre conhecimento. O quanto exposições que você teve diferente de você. Cara, calma aí. Isso aqui é a chave. Ah, olha, não, isso aqui é a chave. Esse entendimento que é o X da coisa. É isso que, às vezes, quando uma pessoa tem muitas frustrações na vida, elas acabam não acreditando na sua intuição. E entender o Ou que te crise causa de dor. identidade. E- Crise de identidade. O que eu acho interessante, assim, por exemplo, na história da Nick, é que a Nick, ela sempre foi muito reservada. E ela também foi Muito resistente introspectiva. durante um tempo. E, assim, e é importante a gente também entender que cada um tem um jeito, né? Uma E forma de respeitar lidar. esse jeito. E a gente sempre, quando a gente olha pra fora, a gente sempre acha que... É igual a pergunta que eu fiz, gente, será que eu tô maluca? Não. Né? Mas assim, é porque eu acredito verdadeiramente que é uma visão minha, que todo mundo pode viver aquilo que quer. Sim. Pode viver, Pode. só que às vezes, assim, a pessoa tem que ter um salavanco, sabe? Sim, a pessoa Tem tem que- que estudar Tem que estudar e... e entender o que causa a dor nela. Sim, Porque eu entrei num limbo de autoconhecimento. depressão e ansiedade no período da faculdade, porque eu me sentia muito pressionada, eu passava por muito estresse, eu me empurrava além do meu limite. Eu não sabia, eu ficava frustrada porque eu não conseguia o que eu queria. Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar sobre planejamento. E aí você vem, não estou usando a gestão, não estou trabalhando numa mesa de escritório, mas a gestão, ela vive presente na minha vida. Porque para eu entender o problema como solucionar um problema, eu preciso entender a causa. E foi Sim. assim com a depressão. Sim. O que me causava a depressão? Quais eram os fatores que me faziam ficar ansiosa? E aí eu buscava resposta também na psicologia, por mais que eu não seja formada em psicologia. Chegou a fazer psicoterapia? Não. Parece, Não, né? mas, mas aí era o salavanco da família. Sim. Porque quantas vezes eu É, ligava A e minha eu falava, família... para com isso, para de chorar. Sim, isso Levanta. que é importante. Se você Para. dá A ouvido... Angélica era a terapeuta dela. Mas ela ficava assim, não, e eu ficava Tratamento assim. de choque. Mas é verdade. Pois é. Eu falava assim, porque, gente, eu tive que aprender a ser forte o tempo todo. Quantas vezes eu tive que chegar em casa e aí minha mãe falava assim, não tem... Ai, filhinha, a hora pra ter alguma coisa. Eu ia lá e ficava assim, ai, papai do céu, traz, sei lá, como é que a gente falava? Mistura. Então, assim, eu ia lá, trabalhava, trazia lá, comprava. Eu sempre fui muito... É como ela fala, ela é mais de planejar e eu sou mais de ação. Eu não aceito, por exemplo, continuar no mesmo lugar. Porque eu já vi que naquele lugar ali não vai me adiantar. Então, assim, às vezes eu até era muito dura com ela, mas eu não me arrependo. Porque ela, por exemplo, ela sabe até quando eu tô satisfeita. Se eu tiver aqui assim, ó... Nunca te vi assim, dura comigo. Mas na minha sempre concepção foi. era, apesar de eu, né? Interessante isso, né? Porque ela tem uma percepção que dela. foi dura. Sim. E ela já acha E que não, muitas porque vezes eu tinha ela validou aquilo de forma Sim. diferente. E ela entendeu também que foi necessário. Entendeu? É. Às vezes eu Por Por ligava isso e que ela falava achou assim, que não foi duro. Isso. ela porque foi com necessário. depressão lá, eu falava assim. Aí a minha mãe, ela é muito assim, ela é muito amorosa também. E aí ela falava assim: para de falar desse jeito com E ela. a mãe ficava preocupada. Para, porque ela tem depressão. Mãe, se você continuar tratando ela desse jeito, sabe o que vai acontecer? Eu já conheço minha irmã, ela vai continuar no mesmo lugar. Isso aí. Então faz o seguinte, Nicole, engole o choro. Ouve o que eu tô falando. Engole o choro agora. Você tá entendendo o que eu tô falando? Ai, não quero... Vai ouvir o que eu tô falando. Você tem potencial pra isso, você já vai passar por essa situação, vai acabar com isso agora e ponto. É Chega. coach, né? Mas Já é aquela coach. história. Não, mas é porque eu já fico até assim, ó, sangue quente. É. Porque... Mas é porque quando você tá dentro de um período de depressão e ansiedade, você não vê o que os outros falam. É. Porque tá tudo tão internalizado, Mas tudo resolve lá. um pouquinho. Não, mas vou chegar lá. Assim, quando você tá num período de depressão e ansiedade, aquilo ali tá tão enraizado em você que se você não começar a falar que aquilo que os outros estão falando pra você, no caso da família, pessoas que te amam, que importam com você,
Se você não começar a internalizar as coisas positivas também, você vai entrar num poço que você não consegue sair. Verdade. Então, você precisa ouvir as pessoas que são da sua família. Não, assim, família sangue. Mas pessoas que são realmente importantes na sua vida, que se importam com você. Porque existem pessoas que são de sangue, mas que, né? Não se importa. A gente já sabe que tá fazendo ali, que tá te prejudicando também. Mas eu falo que a minha família foi extremamente importante pra mim. Tanto ela quanto a nossa outra irmã, Ana Paula. Minha mãe, elas sempre foram muito importantes pra mim, porque quando eu tava perto de desistir, que já chegou o momento que eu falei assim, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou terminar o técnico. Olharam pra mim e falaram assim, você vai terminar. Sim. Você já chegou aqui, você vai terminar. E por mais que elas dissessem assim, você é inteligente, você é esperta, você é isso, você é aquilo. Eu não acreditava. Eu não acreditava porque era tudo muito enraizado. Então, quando eu comecei a dar ouvido às coisas positivas e comecei a olhar no espelho e falei assim, Nicole, você vai terminar, você vai conseguir, você vai fazer, eu comecei a ter impulso para sair disso. Não, e olha que interessante que somos duas irmãs, nós somos de pais separados. Mas assim, se você for parar para analisar, são personalidades completamente diferentes. Ela, por exemplo, enquanto as pessoas falavam isso, ela se fechava, quando alguém falava para mim, você não vai conseguir, eu ia pro espelho e falava, você vai conseguir sim. Você não é qualquer uma. Eu precisei aprender. Isso Eu não tinha autoestima nenhuma. Até hoje, às vezes assim, quando eu tô começando a sentir que eu tô começando... Porque a gente, às vezes, o ambiente também molda a gente. Sim, Então, se você vai pra um lugar, por exemplo, aqui a gente tá conversando uma conversa de tubarão, né? sim. Cria, tubarão aí. Então, aqui, nós estamos falando de coisas que estão nos movendo a melhorar em algum aspecto. Que agregam. Que agrega. Quando você chega em um ambiente que a pessoa, ela te desmotiva e coloca pra você situações ou palavras, mesmo que subliminares, e você começa a sentir aquele peso, se você continua indo a esse ambiente diversas vezes, assim, digamos assim, na casa de um primo que fala mal de você, você continuar indo nesse ambiente, você vai acabar sendo moldado, sua energia ela vai certeza. mudar. A ter Sua energia vai sabedoria, mudar. né? De identificar isso. E aí você tem que, identificar logo e falar assim, cara, tá acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa estranha. Porque eu vejo que a intuição, e eu falo muito isso com a Nicole, a minha intuição, ela só é muito aguçada porque eu passei por muitas coisas. Não é, um aviso do além. Claro que acontece de Deus falar, olha, você não tá indo nesse caminho aqui, é pra você ir pra cá, não é pra você seguir aqui e tal. Mas eu vejo assim, que o erro da maioria das pessoas é continuar indo a ambientes que ferem elas e permitir que as pessoas falem sem ela revidar. Por Porque educação, por medo. E assim, o papo tá tão bom, só para sinalizar, galera, curte esse vídeo aí, compartilhe. Estamos acabando o nosso tempo também de gravação, mas assim, só para concluir, fechar isso aqui, isso é tão importante porque isso também mostra um trauma que a pessoa tem. Geralmente as pessoas que aceitam andar com ambientes que trazem dor para ela é porque ela passou por alguma dor e ela entende no subconsciente que para ela ser aceita, ela precisa passar por Sim. aquilo dali. Então o alto valor dela está baixo. Sim. Então, por exemplo, isso não significa que eu vá passar alguma coisa ruim, que eu não vá ser traído, que eu não vá ser bem compreendido. Pode acontecer, mas o quanto eu entendo que eu aceito aquele tipo de pessoa é uma escassez, é um bloqueio. É algo que realmente a pessoa olha, poxa, eu aceito isso. Você é aquilo que você tolera. Exatamente. E você tem esses resultados também. Sim. E para as considerações finais, que foi ótimo o nosso papo, nós vamos ter Foi um muito outro bom, podcast. gente. Foi Obrigada. 30 Até o final do minutos. ano eu vou marcar mais um podcast com vocês. Muito top. Ainda dá E- pra Parte encerrar 2. muita coisa, Parte que é um dois. tema Muita muito coisa. extenso. Então vai ser ótimo. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Cada um de vocês, nós também, Isso. deixássemos uma mensagem para quem está nos ouvindo aqui, algo que realmente faz sentido para você e como você enxerga a sua visão de vida. Eu entendo que, como a gente falou, você não é o rótulo que colocam em você e que a sua visão interna, ela precisa falar mais alto do que o que os outros falam a respeito de você. Porque às vezes é um espelho, eles tentam espelhar. E é importante você saber o seu valor, identificar as coisas que te ferem, para que você tenha soluções e você chegue aonde você quer chegar.
Então, eu acredito que as pessoas têm que crescer a autoestima olhando mais o lado positivo delas. Perfeito. E entender que elas têm algo a acrescentar, por mais que os outros digam que não. Então, cria isso em você. Fala, por mais que você não acredite, fale no espelho. Por mais que você não acredite em você, fala, eu acredito em mim. Isso. Começa a falar coisas positivas. Você pode, você consegue. Você consegue. Se mantém em movimento, né? E isso, a sua felicidade vai refletir no externo e você vai conseguir atrair pessoas que são positivas na sua vida. A partir do momento que você cria o seu alto valor e estabelece isso. Perfeito. E você? Eu vou falar com o pessoal o seguinte. Vamos lá, de acordo com a minha experiência aqui. Você é 100% capaz de exalar o melhor que há em você, tá? A sua essência, a sua voz e a sua história. Não importa se você está com 50, se você está com 40 anos, com 80, com 20, com 16, com 13 anos. Você pode ser absolutamente tudo o que você sonhou. Então, assim, quem vai medir a temperatura de tudo que está acontecendo na sua vida e aquilo que você precisa alcançar é você. Então, assim, um conselho que eu te dou é o seguinte. Se você sabe que você é uma pessoa que é manipulável, acontece, né? Evite certos ambientes e fortaleça essa parte em você. Fortaleça a sua... Como é que eu posso falar? Habilidade de a identificar. sua habilidade de identificar. Se você é uma pessoa muito intuitiva, forte aí da mente, cara, vai na fé, segue, E entendeu? acredita. Acredita e faz o seguinte, não dê ouvido para as pessoas que só te criticam. E se você achar necessário romper com alguém porque essa pessoa só te critica, rompa. Sem medo. Entendeu? Sem medo. Sem medo. Porque quem vai determinar aonde você vai chegar é você, não é o outro. Se ele disser pra mim que eu não sou boa em algo que eu faço, eu vou ter duas opções pra ele. Ou a gente finaliza aqui, ou então ele vai ter que entender que é a minha forma aqui que eu tô performando, que eu vou melhorar, e é isso. Agora, para aqueles que estão aí hoje entristecidos nessa noite, eu quero dizer para você o seguinte: todos os sonhos são possíveis e que Deus é bom e que se você não tiver muito legal, você pega agora, vai na frente do espelho e você vai dizer o seguinte: essa noite é maravilhosa e amanhã será o melhor dia da minha vida. E não importa o que aconteça amanhã, nada vai me desestabilizar. E faz coisas isso melhores todos os virão, dias. né? É isso Coisas aí. melhores virão. Positivando Você é capaz, a situação. você é capaz de absolutamente tudo o que você sonha e almeja, ok? Maravilha, isso aí. Eu quero agradecer aí a todos aí que estão nos assistindo, agradecer a presença aí da Nicole, da Angélica. Foi muito válido, muito bom, muito enriquecedor. Esperando a parte 2, né? Parte 2. Parte 2, falar Muito também um obrigada. pouco da psicanálise aí, essa experiência, deixar para a top. parte 2. E deixar um recado aí para todos, não desistam, né? Isso aí é um grande exemplo de inspiração para que você possa tirar o teu projeto realmente da gaveta. Certo psicólogo chamado Watson, né? Foi um psicólogo comportamental. Ele disse certa vez o seguinte: dá-me crianças e eu farei dessas crianças ou marginais ou advogados. Olha. Então, ele quis dizer o que com isso? Através da modulação, através de o que você disse, que todos são capazes de chegar onde eles quiserem, mas o ambiente que ele estiver vai determinar quem essa pessoa vai ser. Então, faça a conexão certa, ande com pessoas certas, não se culpe, não se cobre bastante. Como foi dito aqui, cada ser é único e tá tudo bem com isso. Então, se você não conseguiu hoje, não tem problema. Se você não conseguir amanhã, também não tem problema. Um dia após outro dia, um passinho de cada vez e você vai chegar lá. Isso aí. Boa noite, galera. Agradeço pela presença de vocês, né? Foi ótimo gravar Muito com bom. vocês. Muito Meu obrigada amigo, pelo convite. Vai ter Obrigada. novos convites. Thiago, aí. tamo junto Tamo sempre. É o Felzão. Firme. Isso aí. Eu quero agradecer vocês pela essa conversa, esse bate-papo, nessa troca de experiência. Também quero dizer pra galera que tá em casa que não tenha medo de errar. Não tenha. A vida, existe vários jargões que a vida
é uma só. Mas a sua vida, a sua trajetória é uma só. Nós temos a oportunidade de recomeçar todos os dias. Então, ou seja, por mais que estivéssemos errado lá atrás, a gente pode construir algo novo. Existem sim consequências, também realmente não se culpe, mas acredite em você, acredite no seu potencial, acredite, gaste tempo com você. Uma das coisas que eu falo que o autoconhecimento é você se ensinar a estar com você todos os dias. Então, a melhor forma, a maior resposta que você precisa na sua vida já existe dentro de você. E também, junto a isso, eu quero agradecer todos os patrocinadores, inclusive a Projeção Midiática, que são dessa galera linda aqui também. Queremos agradecer a Tupan do Mutuar, a minha academia. Queremos agradecer Estúdio Rosa Martins, a Jennifer, nutricionista. Queremos agradecer todos os participantes, as pessoas, os telespectadores que estão acompanhando a gente, todo o grupo. A Mica Arquitetura também está com a gente. Nós queremos agradecer todos que estão com a gente. E pedir que todos acompanhem, né? E que nós acompanhem o canal também. E pedir também que nós vamos deixar o QR Codes aqui de vocês, de todos os nossos patrocinadores já estão passando aí na tela. E queremos agradecer, mandar um beijo para vocês, desejar uma boa noite, sucesso, amanhã é um novo dia e acredite. Valeu, forte abraço. Boa noite. Tudo de bom. É nóis. Beijo. Show!